E aí, jovens, tudo bem com vocês? Eu tenho falado bastante sobre ligas multicomponentes, ligas de alta entropia, mas eu não expliquei exatamente o que são essas ligas e como essas ligas se relacionam com o hidrogênio. Então, nesse vídeo eu vou tentar explicar de uma forma mais didática possível do que são essas ligas. E então eu espero que você curta esse vídeo, me ajuda também compartilhando no canal e não esquece de se inscrever caso você não seja inscrito. A propósito, meu nome é Vinícius Aranda e eu sou engenheiro de materiais. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre essas ligas, acho que é fazer uma comparação com as ligas convencionais. Então vamos pegar ali, por exemplo, o aço, ligas de alumínio, de titânio, de magnésio, que são as ligas leves, e vamos analisar elas, né? Essas ligas têm por obrigatoriedade um único elemento principal. Então o aço tem o ferro, as ligas de alumínio, de titânio e o magnésio de magnésio. Nessas ligas a gente também pode adicionar outros elementos que a gente chama de elementos de liga. E aí esses elementos são adicionados em determinadas quantidades, né? Pensando sempre na alteração de propriedade. E obviamente a gente sempre faz isso para controlar a aplicação, para poder melhorar em geral essa propriedade do material base. Por exemplo, o ferro, né? Nas ligas à base de ferro, que são os aços, a gente tem um elemento principal que é o carbono. Aí, porque eu estou falando para as ligas de aço convencionais. Óbvio que a gente pode ter outros elementos, como o cromo, no caso dos aços inox, o vanádio, o manganês, enfim. A gente vai sempre controlando, ou às vezes até mesmo controlando elementos que não eram para estar lá, por exemplo, oxigênio, enxofre, fósforo, e tentando diminuir esses elementos para que as propriedades também não sejam prejudicadas por esses elementos. Mas de forma geral a gente vai ter sempre o ferro ali como elemento principal nessas ligas, no caso dos aços. Já nas ligas multicomponentes, né, a gente não tem um único elemento principal. Né? Existem várias formas de se falar sobre essas ligas multicomponentes, inclusive vou deixar aqui na descrição um artigo bem legal falando sobre isso, a Critical Review, ele fala sobre essas ligas multicomponentes, ele explica o que são essas ligas. Né? Existem várias definições sobre essa liga, várias discussões sobre se é alta entropia ou não, por que é multicomponente. Eu acho que vale a pena a leitura, embora seja um pouco difícil aí de se entender, tem a questão da língua também, porque é em inglês, mas acho que é mais interessante a leitura do que eu tentar trazer tudo isso para vocês. Mas de forma resumida, né, essas ligas têm aí entre 3 a 5 elementos, e a fração desses elementos principais, de 3 a 5 elementos, varia entre 5 a 35%. Então, por exemplo, se eu tiver 4 elementos na minha liga e 100 gramas de liga, eu vou ter 25 gramas de cada elemento. Obviamente que eu poderia adicionar outros elementos, como a gente adiciona nas ligas convencionais, né, para mudar as propriedades, mas só o fato da gente ter 4 elementos, 5 elementos principais, nós não precisamos necessariamente de outros elementos para mudar as propriedades. A possibilidade dessas ligas que elas trazem é de a gente conseguir, alterando a própria composição e a fração desses elementos principais, de levar e produzir ligas para propriedades quase que infinitas. Então a gente consegue, às vezes com o mesmo sistema, com 4 elementos, alterar a composição e fazer uma liga para absorção de hidrogênio e uma liga para resistência a desgaste, por exemplo. Só mexendo aí, só brincando com a composição. Então isso é uma coisa muito interessante dessas ligas e eu acredito que é uma das maiores vantagens que a gente tem usando essas ligas. Além disso, né, eu vou deixar obviamente aqui na descrição o link do meu artigo que eu publiquei como coautor, então lembrando que ele vai ficar disponível só até dia 27 de outubro, então corre lá para baixar e ler com calma, né? Depois desse dia, infelizmente, esse link vai expirar, não sou eu que controlo isso, é a revista, então depois disso vai se tornar um pouco mais difícil de acessar esse artigo, então corre lá, não esquece. Assim, contando um pouquinho de história, né? As primeiras ligas que foram produzidas dessas ligas multicomponentes, que tem menos de 20 anos, né? Se imaginava que misturando vários elementos formariam várias coisas. Então, por exemplo, tendo titânio, zircônio, vanádio e ferro. Se imaginava que misturando esses elementos teriam lá um pedacinho lá da liga, teria mais titânio e ferro, outro mais titânio e zircônio, outro ferro e vanádio, por exemplo. Mas na verdade, né, hoje a gente sabe que essas ligas elas
são formadas e elas formam uma estrutura cristalina, uma que a gente chama também de fase única. Então, só para explicar, vamos pensar no ferro, né? O ferro puro. O ferro puro, a gente tem uma estrutura do tipo CCC, que é a cúbica de corpo centrado. Então, como se a gente imaginasse, né, vários ferros, né, várias bolinhas representando o ferro, e a gente fosse colocando camadas, né, várias camadas dessas bolinhas que são o ferro. Dependendo do empacotamento que a gente tem dessas camadas, a gente tem estruturas diferentes. Então a gente pode ter, por exemplo, a CCC ou a CFC, no caso do ferro aumentando a temperatura. Então, em temperaturas mais altas, né, essa fase CCC se transforma na CFC, que é a cúbica de face centrada. Ou seja, o empilhamento dessas camadas muda e, obviamente, que as propriedades desse material vai mudar também. Por exemplo, o ferro CCC, ele é magnético. O ferro CFC, ele não é magnético. Tanto que o pessoal, quando vai fazer os tratamentos térmicos lá, fazer têmpera, eles colocam um ímã. Se grudar, ainda não mudou de fase. Se mudou, aí significa que mudou de fase e pode fazer a têmpera. Então essa é uma das coisas legais que a gente pode ver. No caso das ligas multicomponentes, né, se imaginava, como eu falei, que se formariam compostos ali que teriam estruturas cristalinas diferentes, por exemplo, CCC e CFC. Hoje a gente sabe que essas ligas, além de formarem o que a gente chama de solução sólida, ou seja, dentro dessa estrutura CCC eu vou ter em cada região, de forma aleatória, os átomos da minha composição. Então, se eu tenho titânio, zircônio, ferro e vanádio, eu teria esses átomos distribuídos dentro dessa estrutura de forma aleatória. E, além disso, elas estariam formando uma única estrutura. Existem casos de ligas que formam mais de uma estrutura, por exemplo, CCC e a hexagonal compacta, né? A hexagonal compacta, que é a HCP, mas isso acontece, por exemplo, durante a solidificação ali do botãozinho que a gente produz. Ele vai formando e alguns elementos vão se separando, o que a gente chama de segregação, e aí eles vão formar uma outra estrutura, uma estrutura que vai ser diferente provavelmente da parte majoritária ali da liga. Mas de modo geral, as ligas multicomponentes têm uma estrutura cristalina simples, né, que vai ter todos os elementos ali da nossa liga dentro dessa estrutura de forma aleatória, e nós não vamos ter necessariamente um monte de fase, um monte de coisa, uma diferente da outra. Bom, com relação à parte de hidrogênio, né, a gente tem que considerar que a gente quer elementos dentro dessas ligas que se relacionam bem com o hidrogênio, ou seja, elementos que vão conseguir fazer uma ligação química estável com o hidrogênio e também elementos que não vão ter uma boa relação com o hidrogênio. Porque a ideia dessas ligas de absorção de hidrogênio é que elas absorvam, mas que elas também liberem hidrogênio, ou seja, dissolvam hidrogênio. Só que se eu tenho só elementos que absorvem, ninguém ali vai querer liberar o hidrogênio. Então a condição para eu colocar a minha liga com hidrogênio, para tirar o hidrogênio dentro da liga, às vezes pode ser uma condição que vai ser muito difícil de se trabalhar, vai ser em altas temperaturas, fazendo vácuo, e isso pode ser ruim ali para a aplicação. Então faz sentido a gente pensar em dois tipos de átomos, né, que é o que a gente separa, os átomos do tipo A e os átomos do tipo B. Os átomos do tipo A são os átomos que têm essa melhor relação com o hidrogênio. E pensando em questões termodinâmicas, né, a gente tem uma entalpia de formação mais negativa, ou seja, quanto mais negativa for essa entalpia de formação de ligação com o hidrogênio, mais favorável é esse átomo de se ligar com o hidrogênio e formar o hidreto. Quanto mais positivo, mais difícil e menos favorável é de se formar o hidreto. Nesse caso, nós temos os átomos do tipo B. Por exemplo, os átomos do tipo A, que são os bons formadores, né, que são os átomos que se relacionam melhor com o hidrogênio, são titânio, zircônio, nióbio, magnésio. Do outro lado, do tipo B, que não se relacionam tão bem assim com o hidrogênio, que tem uma entalpia de formação mais positiva, são ferro, cromo, manganês, e esses elementos vão ser aí os elementos que a gente vai, todos eles do tipo A, do tipo B, balancear para chegar numa composição, né, numa liga multicomponente que vai ter uma estrutura simples ou uma fração de duas estruturas simples, por exemplo, que vão absorver hidrogênio e vão também liberar esse hidrogênio. Por exemplo, na minha liga de mestrado, que foi dessa liga que eu publiquei como coautor, que eu falei para vocês,
Nesse trabalho a gente vê elementos bons formadores de hidreto, né, no caso titânio e nióbio, e os elementos não tão bons formadores assim, que no caso eu falei sobre o manganês em vídeos passados. Vou até deixar o link aqui para você dar uma olhada. E no caso o manganês é um elemento que tem uma entalpia zero. E a entalpia zero significa que ele não é tão bom absorvedor, nem é tão bom, nem é tão ruim assim. Ele fica meio que no meio do caminho. Mas com relação a, por exemplo, titânio, nióbio, zircônio, ele é muito positivo, ele é zero. Esses elementos estão lá para menos 29, menos 30, menos 50, né? Então o manganês é um mau formador de hidreto, ele não se relaciona tão bem assim com o hidrogênio em ligas multicomponentes. Obviamente, quando eu falo sobre a formação de hidretos, né, eu não estou falando sobre a formação do hidreto daquele elemento em específico lá quando eu tenho vários elementos na liga. Eu tenho a minha liga, a estrutura que eu falei para vocês, em que dentro dessa estrutura esses elementos ficam distribuídos de forma aleatória e obviamente, né, que a liga em si se comporta como uma coisa só. Então eu vou ter a formação de um hidreto da minha liga e não o hidreto do titânio ou do zircônio, do nióbio, que seja, tá? Então a ideia é que eu tenha elementos que vão me levar à produção de uma liga que consiga absorver hidrogênio e elementos que vão me ajudar a liberar esse hidrogênio porque não vão querer ele ali. E obviamente que como ele é absorvido, a forma com que ele entra, né, existem as transformações de fase, liga que é CCC, quando absorve hidrogênio, ela tende a se transformar em uma liga CFC. E aí quando libera hidrogênio, volta para a estrutura CCC. Existem ligas que conseguem fazer isso, existem ligas que a estrutura é a mesma, ela só fica maior porque o hidrogênio entra, né? É um outro átomo, ela expande e quando sai esse hidrogênio ela diminui o tamanho ali da sua estrutura. Bom, eu espero que você tenha entendido o conceito das ligas multicomponentes, principalmente relacionado à parte de hidrogênio. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você chegou até aqui, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal caso você não seja inscrito, compartilhar com o pessoal e se você quiser contribuir com o canal, vou deixar aqui também o link do Pix para você me ajudar. Muito obrigado e até mais. E não esquece de curtir lá os shorts que eu tenho postado, hein? A gente está atingindo bastante views aí e chegamos já em 120 inscritos. Beleza? Muito obrigado, pessoal, e até mais.